Sabe, para um invasor, uma rede não é feita de portas ou números. É feita de histórias, na verdade. Um scan de rede, ele não mostra só, tipo, os números 21, 80 ou 445. Ele revela a idade de um sistema, os erros de configuração e, talvez o mais importante, o caminho para entrar. Exato. Cada porta aberta é uma pista. E a nossa análise hoje é exatamente sobre isso. A gente vai seguir essas pistas para montar o mapa de um invasor. Vamos decodificar o que as portas mais comuns realmente significam, não só do ponto de vista técnico, mas da perspectiva de quem está procurando uma falha. A missão aqui é parar de tentar memorizar números, sabe? E começar a ler os riscos que se escondem por trás deles. Ótimo. Então, para começar, os materiais que a gente analisou levam a gente lá para trás, para uma era em que a internet era mais simples, quase inocente. Eles chamam esses primeiros protocolos de os dinossauros. Por que esse nome? O que torna eles tão pré-históricos? O nome é perfeito, porque, assim como os dinossauros, eles não tinham defesas contra as ameaças de hoje. A principal característica deles é que, bom, tudo é transmitido em texto claro, sem nenhuma criptografia. As fontes usam uma analogia ótima de que são casas de vidro. Se um invasor estiver na mesma rede que a gente, tipo no Wi-Fi público, ele pode literalmente ler os dados no ar. É o que a gente chama de ataques de sniffing. Certo. Então, a primeira porta nesse território de dinossauros é a 21, o FTP. Se uma empresa ainda usa isso hoje, o que significa na prática? Que as senhas dos funcionários estão simplesmente voando pela rede para quem quiser ver. Exatamente isso. Uma analogia usada nos textos é a de um serviço de entregas antigo, onde o entregador grita o seu nome e sua senha bem alto na porta. O FTP faz isso. Envia as credenciais de login em texto puro. Nossa, e a primeira coisa que um invasor procura ao ver a porta 21 aberta é por um login anônimo. Às vezes, administradores de sistema permitem acesso irrestrito com o usuário anônimos e sem senha. É como deixar a porta da frente destrancada. Escancarada, na verdade. E se o FTP é uma casa de vidro? O que a gente pode dizer da porta 23, o Telnet? Esse parece ainda mais antigo. Honestamente, por que alguém ainda usaria algo assim, em pleno 2025? Essa é a pergunta-chave, e a resposta é o motivo pelo qual ele ainda é perigoso. Encontrar a porta 23 aberta hoje é um presente para um invasor, porque geralmente indica um equipamento que é caro ou arriscado demais para ser substituído. Ah, entendi. Pensa num sistema de controle industrial de uma fábrica ou um roteador antigo que controla uma infraestrutura crítica. E para usar a mesma linha de raciocínio, se o FTP é uma casa de vidro, o Telnet é uma casa sem paredes. Sem paredes, zero criptografia. Cada comando, cada senha, tudo é texto puro. É um convite para tomar controle de um sistema que provavelmente não recebe uma atualização de segurança há uma década. E para fechar esse trio, temos a porta 80, o HTTP. Essa a gente conhece bem, ou pelo menos conhecia, né? Hoje, com o cadeado do HTTPS em quase todo lugar, qual o risco real que a porta 80 ainda representa? Um risco é a complacência. A gente se acostumou com a segurança. Mas se alguém se depara com um site que ainda usa HTTP para login, por exemplo, o perigo dos ataques man in the middle é imenso. Certo. Como o tráfego não está trancado com criptografia, um invasor pode se colocar entre o usuário e o site. Ele pode interceptar a conexão, injetar um formulário de login falso para roubar uma senha, ou simplesmente copiar os dados em trânsito, como um número de cartão de crédito. As fontes dizem uma coisa interessante, que em algum momento a internet acordou e percebeu que gritar senhas talvez fosse uma má ideia. E foi essa percepção que nos levou a protocolos mais fortes. Ok, então esses são os protocolos antigos que praticamente gritam as senhas. Mas a internet evoluiu. Surgiram versões mais seguras, essas portas de aço, como as fontes chamam. Mas pelo que eu entendi dos materiais, elas não são uma solução mágica, né? Onde que está a brecha? A brecha não está na fechadura, mas na chave.
A criptografia em si é extremamente forte. O ataque não mira em quebrar a matemática complexa por trás dela, mas sim em explorar a forma como nós humanos a utilizamos. Vamos pegar a porta 22, o SSH, que é a versão segura do Telnet. Os materiais o descrevem como um túnel de titânio por onde seus dados viajam seguros. A conexão em si é quase inquebrável, mas se o problema não é o túnel, onde é que o invasor consegue entrar? Você mesmo já deu a resposta. De que adianta um túnel de titânio se a chave do carro que passar por ele for senha 123? Faz sentido. A porta 22 é o alvo número 1 para ataque de força bruta. Existem exércitos de bots automatizados que não fazem nada o dia todo, a não ser testar milhões de senhas comuns ou senhas vazadas de outros incidentes contra cada servidor SSH que encontram na internet. O objetivo não é quebrar o túnel, é adivinhar a chave. Certo. E a versão segura da web? A porta 443, o HTTPS. É o cadeado que a gente vê em todo lugar, que nos dá a sensação de segurança para fazer compras online. Como o invasor consegue contornar isso? Então, atacar a criptografia diretamente é, de novo, quase impossível para a maioria dos atacantes. Então, eles usam truques para enganar a nossa confiança no cadeado. Eles podem, por exemplo, procurar por certificados de segurança expirados ou mal configurados, para enganar as pessoas a confiarem num site falso. Ou, em casos mais raros e graves, eles buscam por falhas no próprio software que implementa a criptografia. O caso mais famoso foi o Bug Heartbleed, que permitia ao invasor ler a memória diretamente de servidores supostamente seguros, extraindo chaves, senhas, tudo. Falando em coisas que a gente usa todo dia sem pensar, vamos para o e-mail. Eu nunca parei para pensar na mecânica por trás de enviar e receber uma mensagem. Parece que há todo um ecossistema de portas trabalhando aí nos bastidores, certo? Exato. É um serviço postal completo com 3 etapas. Começa com a porta 25, o SMTP. Essa é a porta de envio, é o caminhão dos correios que leva a carta da sua casa para a agência. E qual é o perigo no momento do envio? Eu imagino que o problema seja alguém ler a mensagem no caminho, mas parece que a vulnerabilidade aqui é outra. É algo mais sutil, um truque que os invasores usam chamado enumeração de usuários. Servidores de e-mail são, por natureza, educados, sabe? Se o invasor se conecta a um servidor na porta 25 e pergunta: "Ei, o usuário admin existe aqui?", o servidor frequentemente responde: "Sim, esse usuário existe". Sei. Com isso, sem precisar hackear nada, o invasor confirma o nome de usuário válido, aí ele adiciona esse nome a uma lista para um futuro ataque de força bruta. Certo. Ele está basicamente confirmando os alvos. E depois que a mensagem é enviada, como ela chega até nós? Vejo que existem 2 portas principais para isso. A 110, o POP3, e a 143, o IMAP. Qual a diferença e qual o risco de cada uma? O POP3 é da velha guarda. Funciona como uma caixa postal física. Você vai até lá, pega todas as cartas, leva para casa e a caixa fica vazia. O e-mail é baixado para o seu computador e geralmente apagado do servidor. Entendi. A fraqueza é que, por baixar tudo localmente, se o seu laptop for roubado ou invadido, o ladrão tem acesso a todo o seu histórico de e-mails. E o IMAP é a versão moderna que sincroniza tudo entre o celular e o computador, certo? Exato. O problema é que versões mais antigas do IMAP se autenticavam em texto claro. Ah, de novo texto claro. De novo, se um invasor consegue farejar essa conexão numa rede insegura, ele captura o login e a senha do e-mail. E ter acesso ao e-mail de alguém é como ter a chave mestra da vida digital da pessoa. Com ela, o invasor pode redefinir a senha de quase todas as outras contas online, do banco às redes sociais. Ok, saindo do que a gente vê e usa diretamente, os materiais falam de uma categoria que eu achei fascinante. A infraestrutura invisível. São portas que estão sempre lá, funcionando nos bastidores, mas que a gente nem sabe que existem. E é exatamente por não prestarmos atenção nelas que os invasores as adoram. Elas podem ser transformadas em armas poderosas e inesperadas. Um exemplo perfeito é a porta 53, o DNS.
a porta 53 do DNS. Eu sempre achei que DNS fosse algo inofensivo, só para traduzir nomes como google.com para os números de IP que os computadores entendem. Como que isso pode se tornar uma arma? Porque os invasores usam a confiança que a gente tem nela. Pensa no DNS como uma lista telefônica da internet. A maioria dos firewalls corporativos é configurada para permitir esse tráfego sem questionar, porque sem ele ninguém consegue navegar. Claro. Invasores se aproveitam disso com uma técnica chamada DNS Tunneling. Eles escondem dados roubados, tipo número de cartão de crédito, dentro de requisições DNS falsas. Para o firewall, parece só alguém procurando um site. Na realidade, são dados sensíveis vazando pela porta da frente disfarçados de tráfego legítimo. Isso é impressionante. Outro exemplo que os materiais dão são as portas 67 e 68, do DHCP. A analogia que eles usam é que o DHCP é como o anfitrião de uma festa que te diz onde sentar, te dando um endereço IP na rede. Exatamente. E a vulnerabilidade é que qualquer um pode se passar pelo anfitrião. É o ataque Rogue DHCP. Um invasor na mesma rede Wi-Fi, como num café, pode responder primeiro quando seu computador pergunta por um endereço. Ele te dá um IP e sutilmente diz, a propósito, eu sou seu roteador agora. Nossa! A partir daí, todo o tráfego de internet da vítima passa pelo laptop do invasor antes de ir para o destino real. Isso me faz pensar 2 vezes antes de usar o Wi-Fi do aeroporto da próxima vez. É realmente tão simples assim de fazer? Para alguém com as ferramentas certas, sim. É por isso que redes públicas são tão arriscadas. E falando em riscos inesperados, temos a porta 123, o NTP. Aparentemente a porta mais inofensiva de todas. Ela só sincroniza relógios. O que pode dar errado com isso? Parece entediante, mas é o exemplo perfeito de como algo inofensivo pode ser transformado em arma. O NTP é famoso por ser usado em ataques de amplificação de negação de serviço, os ataques DDoS. Ah, os DDoS. Funciona assim. Um hacker envia uma pequena requisição a um servidor NTP, mas falsifica o endereço de retorno para o da vítima. O servidor, por sua vez, responde com uma quantidade massiva de dados, muito maior que a requisição original. As fontes descrevem isso de uma forma ótima. O hacker envia um sussurro e o servidor grita a resposta para a vítima. Multiplique isso por milhares de servidores e você derruba qualquer alvo. Isso tudo já é bem assustador, mas parece que a gente guardou o pior para o final. Os materiais chamam essa última categoria de as joias da coroa. Pelo nome, imagino que encontrar uma dessas portas abertas para a internet seja um problema muito sério. Sério é pouco. É uma catástrofe anunciada. E a primeira aqui tem um status lendário. Porta 445, o Protocolo de Compartilhamento de Arquivos do Windows, o SMB. Os materiais são claros. É a porta mais atacada da história e o motivo tem um nome: Eternal Blue. Eternal Blue, eu lembro desse nome por causa do ransomware WannaCry, certo? Aquele que paralisou hospitais e empresas no mundo todo. A falha era tão grave assim? Era um exploit de nível militar, supostamente roubado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. Ele permitia dominar completamente um computador Windows, só enviando um pacote especial para a porta 445. Caramba. A visão do hacker, segundo as fontes, é muito clara. Se eu vejo a porta 445 aberta na internet, sei que o servidor provavelmente não tem as atualizações de segurança e está pronto para ser dominado. Não é uma vulnerabilidade, é um convite. E o prêmio final parece ser a porta 3389, o RDP, ou Protocolo de Área de Trabalho Remota. Pelo que eu entendi, isso não dá só um acesso de linha de comando. É como sentar na cadeira em frente ao computador da vítima, movendo o mouse e clicando nos ícones. Exatamente, é o acesso total. E o mais chocante é que, na maioria das vezes, os invasores nem precisam de um exploit sofisticado como Eternal Blue. Eles usam uma técnica chamada Credential Stuffing. Ah, sim. As senhas vazadas. Isso. Pegam listas de milhões de senhas vazadas de outras violações de dados e as testam automaticamente na porta RDP. É uma questão de tempo até encontrarem uma combinação que funcione.
Uma vez dentro, desativam o antivírus, instalam o ransomware e criptografam o negócio inteiro da vítima. E por último, nesse grupo, as portas de banco de dados, como a 3306 para o MySQL. Basicamente, os cofres digitais. Exato! São os cofres que guardam listas de usuários, cartões de crédito, registros médicos. Essas portas nunca, em hipótese alguma, deveriam estar voltadas para a internet pública. Encontrá-las abertas em um scan é sinal de um erro grave de configuração, um convite aberto para um vazamento de dados em massa. O invasor pode tentar forçar o login ou usar uma vulnerabilidade para copiar tudo. Então, depois de percorrer todo esse mapa do invasor, a grande lição que fica dessa nossa análise é que um scan de portas não é uma lista de números, é um diagnóstico. É a história dos erros que foram cometidos, das atualizações esquecidas, das senhas fracas. Exatamente. A ideia é parar de memorizar que a porta 21 é FTP e começar a entender o risco que ela representa. A história que essas portas contam é o que importa. Portas como 21, 23 e 80 significam um risco claro de interceptação de dados. Ver a porta 445 aberta significa um risco iminente de ransomware e controle total do sistema. E a porta 3389 representa o risco de acesso direto por força bruta. Já a porta 53 do DNS, que parece tão inofensiva, na verdade carrega o risco de vazamento silencioso de dados por canais que o firewall considera confiáveis. Cada porta conta uma parte da história de segurança, ou da falta dela, né? E como o conhecimento é inútil sem aplicação, os materiais terminam com uma provocação, uma espécie de missão para quem está nos ouvindo. Sim, uma reflexão final. Qual é a história que a sua própria rede conta? Que portas estão abertas no seu roteador de casa, na sua Smart TV, na sua impressora? A gente pode se surpreender com o que encontra quando começa a olhar o nosso próprio mapa.